Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é o pós-jogo de Sport 3, Amazonas 2, uma vitória muito importante do Sport numa arena de Pernambuco que recebeu um bom público no último sábado, mais de 20 mil pessoas. O Sport recebeu o time amazonense, iniciando esse segundo turno e venceu pelo mesmo placar do primeiro turno, quando o Sport jogou em Manaus contra o Amazonas, venceu o time da Onça por 3-2 e agora jogando em Recife, repete o placar de 3-2 com cenários ali parecidos, O Sport mais uma vez não fez um bom jogo, na minha opinião. O Sport fez 20-25 minutos de um bom jogo no primeiro tempo, mas a partir dos 25 minutos, tanto nessa sequência final da primeira etapa como no segundo tempo inteiro, o Sport foi ruim, foi pior que o Amazonas e deixa alguns pontos que a gente vai tratar nesse vídeo aqui. Mas antes de mais nada, a gente vai começar pela escalação. O Sport teve algumas modificações nessa escalação, na minha opinião, menos do que eu esperava, Para quem acompanhou o pré-jogo aqui no canal, a gente tinha dito que Di Plácido poderia ser titular, o Wellington Silva também, mas o Sport de Guto Ferreira entrou com o Kaique França, Fabinho na lateral direita. Confesso que quando eu olhei a escalação e já vi o nome de Fabinho aqui, eu já fiquei um pouco desestimulado para esse jogo, porque na minha cabeça não entra Fabinho ganhar espaço. Tudo bem que Guto gosta dele, mas quando o Fabinho jogava há 4 anos atrás no Ceará, então na minha opinião Fabinho, essa insistência com Fabinho na lateral direita, ou se ele for jogar no meio campo, é completamente equivocado. Eu acho que Fabinho deveria estar bem longe do Sport nesse momento, mas ele começou com Fabinho na lateral direita, Alisson, zagueiro novato que veio do Cuiabá, Luciano Castanho e Dalbert. Eu tinha dito aqui para vocês que eu achava que ele ia manter Dalbert porque Igor Cariús vem retomando a forma física, e Dalbert até esse jogo, coincidentemente contra o Amazonas, não estava comprometendo. Na minha opinião, ele fez um ótimo jogo contra o Santos, por exemplo, na Vila Belmiro. E aí um meio campo bem esquisito, na minha opinião, que ele desfigura o meio-campo que Mariano Sosso tinha formado no Sport, que eu acho e que eu achava que era o melhor meio-campo que o Sport poderia ter. Ele colocou Felipe, Luciano, que até agora não disse para que veio. É um jogador com características interessantes, sobretudo características defensivas, mas com a bola no pé parece não agregar muito. E é um jogador que, na minha opinião, eu vou esperar um pouquinho mais, mas que não é compatível com o nível de um time como o do Sport, se é que vocês me entendem. Então ele começou com Felipe, Luciano, ele colocou Fabrício Domingues pela segunda vez seguida como esse meia número 10, e na minha opinião é um erro, porque Fabrício Domingues não apresenta características de meio campo cerebral, esse camisa 10, esse articulador do time. Na minha opinião, Fabrício Domingues é melhor vindo de trás como segundo volante, caindo um pouco pela direita, sendo esse elemento surpresa que aparece na área. Então eu acho que Guto erra muito fazendo isso, colocando Fabrício Domingues como esse meio articulador, mas eu tenho certeza que isso é tudo conservadorismo de Guto Ferreira para ser seguro no meio campo. Ele quer liberar mais Fabrício Domingues para explorar mais esse poder de chegada à frente, mas ter um meio-campo também que marque mais, um meio-campo mais duro, que marque mais nas transições defensivas. Eu acho que ele poderia colocar Fabrício Domingues no lugar de Luciano, pegar Lucas Lima, colocar Lucas Lima de meia mesmo, e aí não colocando Lucas Lima de ponta direita, como ele fez nesse jogo, e formatar esse meio-campo dessa forma. Mas ele optou por colocar Fabrício Domingues como esse meia central, meia camisa 10. Na direita, como eu acabei de dizer, colocou Lucas Lima, na esquerda Barleta, na minha visão joga melhor pelo lado direito, e aí centralizado no ataque Gustavo Coutinho. O Sport nos 20 primeiros minutos, ele fez uma marcação alta, aproveitando toda aquela base do modelo de jogo de Mariano Sosso, roubando muitas bolas no campo de ataque. O Sport rapidamente fez o primeiro gol e fez o segundo. O primeiro gol com Fabrício Domingues pela esquerda ali, articulando, cruzando a bola no meio, Barleta fazendo o primeiro gol do Sport depois de muito tempo sem marcar, e aí rapidamente o Sport continuou com essa pressão na saída de bola do Amazonas. Eu alertei aqui que o Amazonas era um time que não dava muitas ligações diretas, não usava essa bola procurando o centroavante. O Amazonas por várias vezes tentou sair de forma sustentada, e nesses 20-25 minutos o Sport conseguiu marcar bem e roubar algumas bolas do Amazonas. E o segundo gol, o Sport fez até um bonito gol ali, uma triangulação que começa com Castan roubando a bola, acho que envolve Felipe também, terminando com assistência de Lucas Lima de primeira
primeira para a entrada, numa ruptura de Gustavo Coutinho na zaga do time amazonense, e Gustavo Coutinho fazendo o seu segundo gol seguido, né, já que ele havia feito um de pênalti contra o Santos. E a partir daí, o Sport poderia continuar atacando ainda para tentar fazer o terceiro gol, e aí o que acontece? O Sport ele simplesmente desliga, e quando eu digo desliga, não é descer os blocos de marcação, é perder intensidade, é não ser competitivo nas bolas que tem para disputar, passa a não criar muitas oportunidades, e o time do Amazonas, que na minha opinião é um time que não vai cair, tá? Eu acho que o Amazonas tem bons valores técnicos, ele é um time que é bem treinado por Rafael Lacerda e tem times piores que o Amazonas. O Amazonas começou a sair mais, começou a povoar a intermediária do Sport, com jogadores de meio campo, com jogadores de ataque sendo envolvidos, e aí consegue fazer o primeiro gol deles, né? O que na minha opinião foi uma falha ali do sistema defensivo do Sport, principalmente de Kaique França. Eu acho que a bola estava longe, tudo bem que foi no canto, mas eu acho que o goleiro do Sport poderia ter intervido da melhor forma ali e defendido o gol, mas não aconteceu. O Amazonas fazia ali o primeiro gol. E aí volta para o segundo tempo, o Amazonas em cima do Sport, marcando lá em cima, o Sport com muitas dificuldades para sair com a bola, e aí Dalbert já tinha vacilado num gol que tinha sido anulado do Amazonas, né, tentando sair com a bola ali, o jogador do Amazonas pegou a bola, recuperou e aí fez o gol, mas com o auxílio do VAR, o Sport foi beneficiado e com razão, o VAR interferiu da maneira correta, mas nada impediu que o Amazonas continuasse pressionando o Sport. E o Amazonas foi lá, colocou aquele jogador que é muito interessante, né, Enio, um jogador habilidoso, de forte 1 contra 1, com bom passe, e começou a povoar mais ainda a área do Sport, não somente a intermediária, ficou circulando muito no terço final. E aí fez o segundo gol, o Sport ali já era muito pior na partida que o Amazonas, não estava conseguindo reagir. As substituições de Guto, na minha opinião, foram equivocadas. Ele colocar Fábio Matheus, eu não teria colocado Fábio Matheus, eu teria feito o que Souza fazia antigamente, colocar um Titi Ortiz, teria trazido o Wellington Silva e de Plácido mais cedo para o jogo. O Guto esperou aí ficar nessa situação para colocar de Plácido, para colocar o Wellington Silva, retirou o Fábio Matheus, né, porque teve que correr atrás do placar, então ele tira um volante para colocar mais um jogador ofensivo, e aí a sorte foi que o Wellington Silva entrou bem, conseguiu construir várias jogadas pelo lado direito, apesar de que eu acho que ele poderia jogar melhor pelo lado esquerdo, mas o Guto manteve Barleta por lá e o Wellington Silva pela direita. O Sport ainda não conseguia reagir da melhor forma, o Amazonas estava controlando o jogo defensivamente, não sofria tantas bolas, e aí o que é que o Guto faz? Coloca Zé Roberto, e aí numa jogada ali no final do jogo de bola parada, o Sport cruza uma bola, Zé Roberto consegue vencer a marcação do Amazonas e faria o gol da vitória do Sport. Então percebam aí que o roteiro começou com um Sport muito bom nos 20-25 primeiros minutos, até me surpreendendo, né, conhecendo como é o trabalho de Guto Ferreira geralmente. Já não tinha gostado da escalação, achei ele muito conservador na escalação, mas tenho que dar a mão à palmatória aqui, que ele foi bem no modelo de jogo, mas isso só durou 20-25 minutos. Depois o Amazonas foi o senhor do jogo, conseguiu o empate, conseguiu até criar outras oportunidades para virar o jogo, mas Zé Roberto foi lá e achou esse gol. Em resumo, eu acho que Guto Ferreira precisa rever essas escalações dentro e fora de casa. Eu acho que não cabe mais Fabinho de lateral direito, de Plácido, por mais que tenha ficado parado aí 8 meses sem atuar, precisa assumir essa posição de titular. Esse meio campo precisa ser reinventado, porque Guto Ferreira inventou esse meio campo com o Luciano. O meio campo tem que ser configurado com Felipe, Domingues e Lucas Lima como 10, e aí no ataque você coloca Barleta, coloca o Wellington Silva, e no ataque sempre essa disputa entre Coutinho e Zé Roberto, né, dependendo do modelo de jogo, cada um encaixa melhor com a estratégia, mas Guto Ferreira não pode mais inventar nessas escalações. São escalações, na minha opinião, sem sentido nenhum, que prejudicam o time, inventa jogadores que não fazem o menor sentido para o Sport ser o time protagonista na maioria dos jogos da Série B, como o Fabinho, como o próprio Luciano. Creio que Cariús também, agora com essa atuação muito ruim de Dalbert, tende a ser o lateral esquerdo titular e não vai perder essa vaga. Barleta não vai poder jogar na sexta-feira contra o Vila Nova em Goiânia, porque na minha opinião foi irresponsável no lance, já tinha tomado um cartão amarelo e aí chuta a bola ali depois que uma falta é marcada para o Amazonas. Então assim, eu acho que Guto Ferreira precisa fazer o básico e não inventar. E aí
com o modelo de jogo. O mínimo que eu espero dele é que em casa esse time seja mais intenso, que tenha mais mentalidade vencedora, que não se acomode, porque com o Sousa eu criticava também, que o time de Sousa há muito tempo tinha perdido intensidade, tinha perdido muitas características do time de Sousa do começo do ano, que flutuou ali até abril, maio, junho, e aí a partir daquele jogo do Atlético Mineiro começou a cair vertiginosamente, sobretudo na intensidade. Então o Sport jogou mal, mais uma vez, né? E aí mais uma vez eu excluo esse jogo do Santos, mas junto àquele último recorte de Sosso, esse jogo do Amazonas, algum período de tempo ali contra a Ponte Preta, e o Sport precisa ser mais regular, sobretudo dentro de casa e fora de casa contra adversários inferiores tecnicamente. Projetando rapidamente aqui o jogo da sexta-feira, não sei se o Sport vai vencer o jogo, creio que Guto Ferreira não vai modificar essa escalação, ele vai ser conservador fora de casa, e o meu medo é que o Vila Nova, por jogar em casa, num campo ali que o favorece totalmente, abra 1-2-0 e depois fique difícil do Sport escalar esse morro e tentar vencer o Vila Nova fora de casa. Então é preciso pelo menos que Guto Ferreira pare de inventar nas escalações e coloque os jogadores certos nas posições deles, que ele não invente Luciano, não invente Fabinho, não invente outros jogadores como Fabrício Domingues de 10. Fabrício Domingues é claro e evidente que ele é um jogador número 8, né? Um segundo volante. Deixa aquela posição para Lucas Lima fazer o que ele faz de melhor, que é dar assistências. E pela primeira vez, né, curiosamente, ele deu um bom chute no jogo contra o Amazonas, uma bola que na minha cabeça eu chuta, ele foi lá e chutou, o goleiro fez uma boa defesa, espalmou ali, mas ele tem que chutar mais, porque até em 2013, quando ele jogou no Sport, ele fazia mais gols de dentro e de fora da área, coisa que ele tem que voltar a repetir 11 anos depois. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos como esse, considere se inscrever aqui pelo Sport Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain.